pessoal, professor Paulo Alexandre, iniciando aqui a aula 8 da disciplina Estágio Supervisionado 1. Bom, nesta aula vamos falar das datas importantes do estágio, vou dar aviso sobre o SAGE e vamos falar do relatório inicial, pessoal. Começamos de fato agora, né, o estágio nas escolas, nos colégios. Vamos lá. Então, primeira coisa das datas, pessoal. Então, nós tínhamos definido isso já há algum tempo, né? Inclusive foi prorrogado para solicitar convênio até dia 23. Então, os alunos, os estagiários que não solicitaram, passaram, tá, pessoal? Então, se perdeu essa data aqui, infelizmente não tem tempo hábil mais para fazer neste semestre. E os ofícios, era até dia 25, que também encerrou, exatamente no dia que eu estou gravando essa aula, tá bom? Então, essas duas partes já passaram. Quem não conseguiu fazer, por um motivo ou por outro, vai ter que ficar para uma próxima oportunidade, tá bom? A gente tem que ter um tempo hábil para fazer o estágio. Já tinha comentado isso nas aulas anteriores. Enfim, então, no máximo até dia 1º, o aluno tem que estar fazendo o estágio. Nós já estamos no dia 26, ok? Sendo que é um final de semana, inclusive, né? Então, no dia 10, tem que entregar o relatório inicial. Nós vamos falar desse relatório hoje. No dia 20... a ficha de observação. E no dia 25, os planos de aulas. No dia 5 do mês 6, o projeto de intervenção pedagógica. E no dia 15, relatório final. Lembrando que a disciplina termina dia 19. Então, desse dia 15 até o dia 19, aí, alguns dias para resolver alguns problemas que porventura possa aparecer. Ok? Então, vamos lá, pessoal, aviso, né? Primeira coisa sobre o SAGE, alguns alunos não estão preenchendo o SAGE. Pessoal, tem que preencher, é de uso obrigatório, já falei várias e várias vezes, só repetindo, para não ficar, né, o aluno achar que não é obrigatório, tá bom? Então, dê uma olhada geral, alguns alunos concluíram com sucesso, salvo engano, 19, 20 alunos mais ou menos, que é muito pouco, fizeram tudo que tinha que fazer certinho. Então, ou seja, é possível. Se você não conseguiu fazer essa primeira etapa, tá, pessoal, que é a parte do convênio, iniciar o SAGE, cadastrar o supervisor, o diretor da escola e todo mundo assinar, você está atrasado, tem que correr atrás disso, tá bom? Então, tem alguns alunos que demoraram um pouco a solicitar o convênio, e aí na aula 7 eu falei que você pode assinar o termo provisório, deixa eu mostrar aqui o termo provisório, tá? Para você ir adiantando o estágio, tá até aqui, né? É obrigatório a realização do convênio, preenchimento do SAGE, tá? Isso aqui é só provisório, tá, pessoal? Você leva lá, explica para o professor, para o diretor, quem for o responsável na escola, né? Como demora um pouquinho o setor de convênios, tá bom? Até sair o convênio, porque a escola tem que mandar documentos, às vezes demora um pouco, às vezes tem dúvidas. Então, quem solicitou o convênio até dia 23, provavelmente lá pelo dia 5, 6, já tá pronto. Eles pedem 10 dias mais ou menos, ok? Isso aqui não substitui o SAGE, não substitui convênio, pessoal. Se aparecer só com isso aqui lá no final do estágio, vai ser reprovado, tá bom? Já que nós estamos falando isso desde a aula 3, ok? Então, voltando aqui para a aula, para ficar bem claro, tá? Então, sempre lembrar que o SAGE é obrigatório. Então, você deve acompanhar, pessoal. Quem demorou um pouquinho aí, solicitou, né, o setor de convênios para fazer o convênio, tem que ficar mandando e-mail, ligando, conversando com o tutor na escola, porque às vezes isso demora um pouquinho, tá bom? É um setor muito grande, tanto a escola também tem muitas atribuições, às vezes esquece de mandar. Então, você vai lá, conversa, mandou, o pessoal pediu, vai tentando desenrolar isso daí, sempre pedindo ajuda ao tutor do polo. Vou falar mais uma vez. Tá? Tem alunos que às vezes ficam chateados, mas se todo aluno mandar para mim, eu não vou conseguir responder todos os alunos. São praticamente aí quase 90 alunos, muita gente, pessoal. Tá bom? Então, os tutores estão auxiliando nisso daí. Tá bom? Caso seja um problema maior, o tutor conversa comigo, já expliquei isso. Se eu não conseguir resolver, passo para a coordenação e daí por diante. Mas a primeira ajuda é o tutor do polo, ok? Conversar também, pessoal, com o supervisor da escola, que é o professor que vai assinar, né, os seus planos de aula, por exemplo, as suas fichas, que você vai acompanhar, tá? Ele que está responsável por ti na escola. Ele tem que entrar no SAGE e assinar. Volto a dizer, uns 19 a 20 alunos já fizeram tudo que tinha que fazer no início do SAGE ali, tá bom? E o diretor também, o responsável da escola, tá? Pode ser o diretor, o secretário, cada escola vai ter um. Precisa desses dois assinar lá, tá bom?
vamos então, de fato, falar do relatório inicial. Então, já comentei, mas repetindo, tem que postar até dia 10, tá bom? Vamos ver como é que é esse relatório inicial. Só, tem um modelinho no AVO, vou abrir aqui o modelinho, tá? Você pode melhorar, você pode fazer do seu jeito, não tem problema. O que eu peço é que siga essas instruções aqui, tá? Que o modelinho estou até melhorando um pouquinho, tá? Então, aqui tem um passo a passo, o que você vai fazer, ó? Relatório inicial, preenche os dados, tá bom? Pode ser digital, pode ser feito à mão, depois você escaneia, tá bom? Do jeito que vocês preferirem, pessoal. Quem quiser ir digitando é melhor, tá bom? Se puder fazer digitado, é melhor. Inclusive, vou passar esse aqui também, vou colocar lá na aula 8, tá? No Word, para ficar tranquilo. Tem as dicas aqui, eu não vou ler todas, mas só você ler, tá? Pessoal, basicamente descrever a escola, né? Falar quando a escola foi criada, aonde está localizada, cidade, estado, quantas salas, quantos professores, se os professores são concursados, qual que é a formação dos professores. Tem várias dicas aqui, tá bom? Aí coloquei aqui nos slides só para a gente conversar um pouquinho a respeito disso, já já eu vou passar, tá? Então, a maioria das informações você vai achar no plano político-pedagógico da escola. Só conversar, tá? Com o diretor, com o professor ou com o secretário da escola, ele vai te fornecer esse documento. Geralmente, hoje, esses documentos são digitais, então é bem tranquilo, tá bom? Colocar foto, tá? Da escola, tá bom? Sempre é bom. Você vai apresentar a escola. Imagina que você está falando da escola para alguém, para o professor, para outra pessoa, tá? Só que você vai escrever isso aí, pessoal, para conhecer aquela escola, tá bom? Então, você não deve ser muito prolixo, ou seja, ficar enrolando demais, escrevendo muito. Também não vai ser muito breve, não vai fazer aí em 2, 3 parágrafos. Eu vou até mostrar para vocês agora em alguns modelinhos de relatórios. Tem bastante modelos na internet, tá? Só que você vai fazer o seu, pessoal. O relatório, cada um faz o seu. Você tem que digitar. É o seu primeiro trabalho acadêmico, vamos dizer assim, a sua primeira escrita. Então tem que praticar, tá bom? Então aqui, ó, resumo de algumas coisas que devem estar no relatório. Não é tudo e também, se você quiser tirar alguma coisa, aumentar, fique à vontade, pessoal. É um norte, tá? É uma direção aqui, ó. Então, breve histórico, né? Quando foi criada a escola, tá? Quais foram os principais marcos. Por exemplo, tem escola que começa pequenininha, vai aumentando, só tem ensino fundamental, depois ensino médio. Tá? E você vai falar isso. Geralmente, no plano político, tem isso. Localização, o endereço, né? Se está na zona rural, se está na zona urbana, vai descrevendo. Então, isso tudo é muito simples, você pode pesquisar. Se quiser até colocar uma localização, como se fosse naqueles livros de geografia, é bem legal. A estrutura física, o tamanho da escola, quantas salas, né? Se tem refeitório, se tem quadra de esporte, isso tudo, biblioteca, os laboratórios, lembrando que vocês estão na área de tecnologia, isso é importantíssimo ressaltar, já dá uma olhada, tá? Pode abrir um tópico, por exemplo, laboratório, o que você achou, é bom, é ruim, tem computador, não tem, tem internet, não tem, escrever isso, tá, pessoal? As etapas, né? Se oferece só ensino fundamental, se é ensino médio, se tem o EJA, não coloquei aqui, ó, mas pode colocar se tem o EJA, tá? Se é seriado, na zona rural, por exemplo, né? É multisserial, então você vai descrever como que é essa escola. Tá vendo? Isso tudo para a pessoa ter uma ideia da escola que você está estagiando. E você também conhecer a própria escola, tá? A equipe, informações sobre os professores, se são concursados, se tem licenciaturas, tá bom? Em qualquer área, se tem professor fora de área, isso tudo vai ter lá essa informação para você, do quadro docente. E os recursos disponíveis, né? Os equipamentos que a escola possui, tá? Se tem internet, por exemplo, né? Se trabalha com até quadros, tudo que vocês tiverem ao alcance pode colocar, tá bom? Lembrando, mais uma vez aqui, que nos recursos tecnológicos é muito importante aqui. Se o professor só usa o pincel apagador, descreve isso, né? Tá bom? Organização, tá? Descreva como a escola se organiza, tá? Tem escola que só funciona de manhã, diurna, tem escola que é tempo integral, de manhã à tarde, tem escola que é noturna, então você vai escrever isso daí. Inclusive aqui, ó, na dica, né, do relatório inicial, coloquei para vocês, ó, se necessário, se você quiser, pode colocar observações pessoais, né? A sua impressão da escola, tá bom, pessoal? Como pontos positivos e negativos da estrutura, se você achou que a escola está bem conservada, se não está, se está precisando de uma reforma, tá bom? Clara, tem que ter bastante cuidado, pessoal, tem que ser de forma também respeitosa, né? Escrever as coisas de maneira ética, tá bom? Procure ser claro e conciso, utilizando o tom objetivo e profissional, tá? Nada de eu acho, tá? Observou-se, tá? É assim que usa os verbos, né? Percebeu-se que a escola não está adequada por isso, por aquilo, por outro, tá bom?
Então, a descrição deve ser informativa e permitir que o leitor tenha uma visão geral da instituição, facilitando a compreensão do contexto em que o estágio está inserido. Tá bom? Então, só algumas dicas. Fiquem à vontade para procurar outros tipos de relatórios, né, inicial. Vou mostrar aqui para vocês o que vai acontecer, pessoal. No final, isso aqui é a primeira parte do relatório, tá? No final, a gente vai montar um relatório só e vai ficar o relatório de estágio. No início é isso aqui. Essa é a primeira parte. Vou pegar aqui o exemplo aqui, ó, que eu peguei na internet, tá? Pode ser, vocês podem pesquisar à vontade. Então, tá aqui a capa. Por enquanto a gente não vai fazer isso, só lá no final. E tá aqui, introdução, né? Ó, uma coisa aqui, ó, que eu já vou deixar como dica para vocês. Nunca comece eu sou, tá pessoal isso aqui. A gente vai escrever qualquer texto acadêmico impessoal, tá bom? Ok? E aqui, ó, o ambiente escolar, foi aqui que ele escreveu. A escola estadual Adalberto Pereira. Quem lê isso aqui vai entender onde foi a escola. A diretora da escola, tá? A escola localizada em um bairro de periferia, a maioria dos alunos é origem pobre. Tá vendo? Tá descrevendo a escola aqui, ó, tá bom? Colocou foto aqui da escola, ó, foto da biblioteca. Então, essa primeira parte é só isso. Foto aqui, acho que do pátio, de merenda da escola. Tá aqui, ó, pátio. E já começa a falar outras coisas aqui. Então, a primeira parte é muito simples, tá, pessoal? Não vou fixar aqui número de páginas, tá? Número de laudas, mas 2, 3 páginas tá tranquilo para esse relatório. É você fazer isso que tá aqui, né? Descrito aqui, ó. Se você seguir esse exemplinho que eu coloquei aqui, já tá ótimo, tá? Se tiver esses tópicos aqui, já tá muito bom. Se você conseguir fazer isso em 1 página e meia, 2, ok. Tá? No máximo 3 páginas, vamos dizer assim. É bem simples mesmo, tá, pessoal? O mais importante é você ir à escola, observar, pegar o plano político-pedagógico, escrever, tá bom? A gente vai construindo devagarzinho. No final, nós teremos um relatório aí muito parecido. Deixa eu abrir outro aqui. Outro relatório aqui, ó. Outro exemplo. É só exemplo, pessoal. Não é para ficar copiando isso daqui. Tá? Na internet tem muitos. Mas aí você vai fazer o seu da maneira que a gente for desenrolando aqui, tá? Então, vem aqui. Depois a gente vai fazer capa, vai fazer o sumário, tá? Então, sempre tem a introdução, a apresentação da escola, que é a parte que a gente está falando. É o nosso relatório inicial. É só isso aqui, tá? Então, vem aqui a introdução, ele fala um pouquinho, a apresentação da escola, que é a parte que nós estamos fazendo. Você tendo esse texto digitado, depois a gente vai lá e coloca, né, dentro, pode ser dentro do site, pode ser no nosso relatório final. A gente vai decidindo isso, tá bom? Tá aqui, ó. Tá? Ficou bem curtinho, diria que seria melhor um pouquinho maior, tá bom? Mas se ela conseguiu descrever dentro desses parágrafos, está ótimo, né? Você vai ler e vai ver se você conseguiu, né, passar tudo aquilo que eu estou propondo lá no modelo, tá? Claro que pode aumentar alguma coisa, pode tirar alguma coisa. Ok? Bem simples, pessoal, tá? Nada de relatório aí com 8, 10 páginas, bem simples mesmo, ok? Então, tá aqui. E é isso, né? Então, nós terminamos a aula aqui, só para relembrar mais uma vez, tá? Muitos alunos não estão preenchendo o SAGE, pessoal. O SAGE, não esqueçam, é obrigatório, tá? Mesmo que você já começou a fazer o estágio, você já tem lá aquele modelinho que eu coloquei, assinado, físico, que é um modelo provisório, você tem que preencher, tá certo? O SAGE aqui, e pedir para o seu supervisor e para o diretor da escola, o secretário, assinarem, tá bom? É isso. Então, desejo a vocês uma boa jornada, bom estágio a todos. E qualquer dúvida, pessoal, primeiro com os tutores do Polo e a gente vai conversar, tá bom? Então, até a próxima aula.